Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos trabalhar a 16ª aula do 8º ano e, para isso, o tema da aula é Revolução Francesa, a reação termidoriana e também o diretório. Para o desenvolvimento dessa aula, nós temos os seguintes objetivos a serem atingidos: recordar os principais aspectos do período do terror, identificar as divergências dentro dos anseios do terceiro estado, descrever as ações dos jacobinos no poder que descontentaram parte dos burgueses, explicar a reação termidoriana, definir o diretório e os principais aspectos da Constituição de 1795, apontar o golpe do 18 Brumário sob a liderança de Napoleão Bonaparte, como a ação que findou, que acabou a Revolução Francesa. Antes de mais nada, pegue os materiais para a aula de hoje. Pegue o seu livro didático, já busca lá no índice a página que trata sobre esse assunto. Pegue seu caderno para fazer as anotações referentes à aula de hoje, lápis, caneta e borracha. E lembrem-se, se tiver alguma dúvida, anote também. Depois você pode perguntar para o professor ou buscar em outros livros, outros sites, outros vídeos, ok? Vamos iniciar a aula de hoje. Na última aula, nós estudamos sobre a questão do período do terror. O nome já fala muito, né? Cerca de 300 mil pessoas presas, 35 mil pessoas guilhotinadas em praça pública. Foi um período bastante complicado. Muitas mortes e perseguições a quem era contra a Revolução. Porém, foi um período em que as conquistas populares elas foram consolidadas. Questão do divórcio, do ensino primário gratuito e sem intervenção da igreja, entre outras situações. Muito bem. Mais um ponto importante que a gente não comentou na última aula, mas é importante destacar. Lembram do terceiro estado? O terceiro estado era formado pelos sans-culottes, que eram trabalhadores das cidades, os camponeses, trabalhadores do campo, e ali tinham os burgueses. Só que dentro do grupo dos burgueses tinham interesses divergentes. Imagine contando com os outros grupos que faziam parte do terceiro estado. Enquanto que os jacobinos, eles eram radicais, extremistas, os girondinos temiam que o movimento se radicalizasse e saísse do controle, como de certa forma saiu ali no período do terror, tá? Aí, quais são as ações dos jacobinos, os radicais que estão no poder, que vão descontentar boa parte dos dos burgueses, entre eles o grupo dos girondinos? A questão do tabelamento dos preços. Lembram que eu falei na última aula que foi uma das ações de Robespierre no poder, além da reforma agrária? Por que isso descontentava os burgueses? Porque ela ia contra o que eles determinavam como valores importantes. Quais seriam esses valores? O direito à propriedade privada, o que é meu, está sendo distribuído para outros por meio da reforma agrária. E a questão do livre comércio. Se eu tenho liberdade para vender o que eu quero a qualquer valor, por que vai ter um tabelamento de preços por parte do líder? Então, o que acontece? Os girondinos passam a unir-se a outros setores para articular um golpe e retirar os jacobinos do poder. Então, nós vamos ter a chamada reação termidoriana. Esse sim é o nome do golpe que foi concretizado em julho de 1794. Reação termidoriana, ele tem esse nome porque aconteceu no mês termidor, que seria o 11º mês do calendário revolucionário francês. Pensem que eles fizeram um calendário específico para a Revolução baseado nos efeitos da natureza.
E ali nós vamos ter mais tarde, quando Napoleão vai dar o golpe, o 18 Brumário, porque aconteceu no mês, então, nesse sentido, por isso a reação termidoriana. O que aconteceu? O Robespierre, aquele líder revolucionário que criou todas aquelas regras, ele acabou sendo deposto do poder e condenado à morte. Ele foi executado em praça pública. A Convenção Nacional ainda passou agora para a liderança de membros da alta burguesia, porque antes nós temos uma média, baixa burguesia ali, aliás, baixa burguesia e outros trabalhadores, lojistas entre si. Então agora a convenção passou lá para os girondinos, para a alta burguesia. Aí, os novos líderes, esses da alta burguesia, representantes dos girondinos, eles decidem por redigir, escrever uma nova Constituição, um novo conjunto de leis. E ainda instituem o Diretório, que vai durar de 1795 a 1799. Que era o órgão composto por 5 pessoas eleitas entre os deputados que iria governar a França neste momento. Com a Constituição de 1795, quais são as mudanças que ocorrem na França? A reintrodução, a volta do voto censitário. Puxa, o que isso quer dizer? Somente homens com certa condição financeira, ou seja, mais ricos, é que podem votar. Desta maneira, vai se excluir os pobres da participação política. Censitário vem de censo, de contagem. Então, uma parte da população, os homens mais ricos é que votavam. Término, fim do tabelamento dos preços. Lembra que, de certa forma, implicava no livre comércio? E também o retorno da escravidão nas colônias francesas. Uma delas, Haiti, que a gente vai estudar posteriormente como foi o processo de independência. Nesse período, a França passou por uma crise econômica muito grave. Os preços dos produtos de primeira necessidade, eles dispararam, porque agora tem livre concorrência, não tem tabelamento de preços, né? Nos campos, a fome era tanta que nem a ameaça de pena de morte impedia que as pessoas saqueassem os mais ricos. Então, a situação estava em calamidade, situação tanto econômica quanto social. Aí, o que vai acontecer? Algumas revoltas de cunho político, os grupos políticos começam a brigar entre si. Jacobinos e defensores da monarquia iniciaram os processos de conspiração contra o governo da alta burguesia. E com o objetivo de não perder o controle, o que vai acontecer? O diretório vai convocar esse cara ali do lado, Napoleão Bonaparte, que era um general muito influente ali no exército francês, e eles chamaram ele para combater esses movimentos de conspiração contra o seu governo. O que vai acontecer? O Napoleão vai ter sucesso nessa nova função? Sim. Ele vai conseguir reprimir a rebelião por parte desses partidários da monarquia. Em outubro de 1799, ele acaba até sendo convidado a assumir uma das vagas do diretório. Lembram? 5 pessoas? Uma das 5 pessoas, Napoleão Bonaparte. Mas em novembro do mesmo ano, ele assume em outubro, em novembro de 1799, no chamado 18 Brumário, ele acaba dando um golpe de Estado. Ele acaba com o parlamento, que era o responsável por criar leis na França, e substitui o diretório por 3 cônsules, sendo ele um entre esses 3 e o mais importante entre eles. Desta maneira, sim, a Revolução Francesa chega ao fim com o golpe do 18 Brumário e agora Napoleão estreando no governo da França. Aí a gente vai ter um período conhecido como a Era Napoleônico, o Império Napoleônico, que mais tarde estudaremos um pouquinho mais.
Na próxima aula, eu quero falar para vocês sobre as heranças da Revolução Francesa que vemos até hoje, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a questão dos símbolos da Revolução, que até hoje eles são muito fortes, a questão da valorização dos 3 ideais ali que vimos no Iluminismo, de liberdade, igualdade e fraternidade. O que isso reverberou para demais países. O que essa revolução interferiu tanto na história do mundo que acabou terminando a Idade Moderna para iniciar a Idade Contemporânea. Agora nós vamos para a atividade. É importante ter todo o assunto no seu caderno, seu livro já organizadinho, para que vocês consigam resolver as atividades ou a atividade referente a esta aula. Consequentemente, vocês vão poder analisar se conseguiram de fato compreender o assunto todo desta aula. Revejam os objetivos, vejam se vocês atingiram de fato. É agora na hora da atividade, a hora de colocar a mão na massa que realmente vocês compreendem. Então, bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!